Mais confirmado do que nunca, Santiago Sousa a caminho do Vascão. É claro, eu vou trazer essa informação para você aqui na manhã deste seu domingão. Além disso, falar sobre a partida do Vasco da Gama que aconteceu ontem contra o Fluminense no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E também informações importantíssimas relacionadas a Nelson de Ossa, novidades sobre o meio-campista colombiano que ainda tem chances de vestir a camisa do nosso Vascão e muito mais para você aqui agora neste seu Acorda Vascão de domingo. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vascão. Eu já adianto. Tô feliz, tô animado, tô alegre, mas não pelo que aconteceu ontem dentro do Maracanã. Eu sou muito sincero em tudo aquilo que eu falo aqui no canal. Não fiquei satisfeito com a atuação do Vasco. É claro, fica nítido, há uma evolução, há uma melhora em relação às últimas partidas, mas ainda está longe daquilo que você merece, daquilo que eu mereço, daquilo que nós merecemos. Não se acostume com a pequenez do Vasco da Gama. Eu tô vendo muita gente se acostumar. Tá bom, Lucas, empatar com o Fluminense no Maracanã, calma aí, não é pra reclamar. Não, amigo. Vasco da Gama ontem enfrentou um Fluminense fraquíssimo, limitadíssimo, que tendo um time um pouquinho melhor, o Vasco faria uma goleada no Fluminense ontem dentro do Maraca. Goleada. Infelizmente não estamos assim. Mas aquele elenco que entrou em campo, time titular, talvez poderia ter dado um pouco mais, colocado um pouco mais de vontade, colocado um pouco mais de raça. E essa é a minha questão. Ontem no Maraca, para mais de 40 mil torcedores, uma linda festa nas arquibancadas, principalmente e unicamente da torcida vascaína. O Vasco empatou com o Fluminense no placar de 0-0. O Vasco termina a partida com 52% da posse, finalizando 7 vezes, sendo das 7 apenas uma em direção ao gol do Fluminense, o Fluminense finalizando 12 vezes, sendo apenas 2 em direção ao gol Cruz Maltino. Uma atuação que não foi boa do Vasco, foi uma atuação ok, dentro do limite razoável. O Vasco não sofreu, mas também não levou perigo. Se há alguma coisa a se comemorar, porém, durante o que aconteceu nos 90 minutos da partida de ontem, foi o fato do Vasco da Gama ter terminado mais um jogo sem sofrer gols. O Vasco ontem, ele ficou pela segunda vez, de forma consecutiva, encerrando um jogo sem levar gol. Aconteceu ontem contra o Fluminense no Maraca e aconteceu no meio da semana contra o Independiente Medellín. Lucas, o que isso tem de bom? Me explica. Te explico. O Vasco não passava 2 jogos seguidos sem sofrer gol, sabe de quando? Desde outubro de 2025, desde outubro do ano passado. Estamos entrando em setembro, mês que vem. Depois vem outubro, ou seja, faziam 10 meses que o Vasco da Gama não conseguia fechar 2 jogos seguidos sem levar gol. Gente, isso não existe, gente. Isso é uma loucura, isso é uma atrocidade. O Vasco da Gama passou por Campeonato Carioca, enfrentando os piores adversários possíveis e não conseguiu fechar 2 partidas sem levar gol. Isso é um motivo de comemoração. E o técnico Pedro Emanuel falou um pouquinho na entrevista coletiva de ontem sobre qual foi o pensamento dele com relação a esse Vasco após o término do jogo. Se liga só. Primeiro de tudo, boa noite a todos e saio com um sentimento de orgulho. Orgulho porque fomos uma equipa extremamente competitiva, que enfrenta um clássico aqui no Maracanã, a minha estreia desde já, mas que me deixa satisfeito pela prestação e a atitude. Logicamente que queremos mais, podemos fazer mais e vamos fazer mais. Mas isto já é um bom indicador daquilo que foi a prestação e a competitividade da equipa e por isso mesmo só não saio satisfeito porque não ganhamos. Podíamos ter feito um pouco mais para conseguir isso. Acredito que também sabemos que estamos na primeira mão, nos primeiros 90 minutos de um jogo de 180 e naturalmente chegar ao 0-0 é perfeitamente natural neste momento da eliminatória. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico do Vasco, Pedro Emanuel. Volto a repetir, eu acho que fica nítido que há uma evolução no Vasco da Gama, há uma melhora, sim, dentro do nosso Cruz Maltino. A entrevista coletiva é sempre, para aqueles que amam o Vasco, para o torcedor que gosta de acompanhar, uma resposta. É ali, naquele momento da entrevista, que o treinador fala um pouquinho sobre o que ele acha. E o Pedro Emanuel revelou muita coisa na entrevista, apareceu muito lúcido e hoje, mesmo ainda no início do trabalho, fica nítido que
Pedro Emanuel é um técnico muito inteligente e pode ajudar muito o nosso Vascão. Já vou falar mais sobre essa partida de ontem, mais sobre o Pedro Emanuel. Mas antes eu quero falar algo importante sobre o que vem acontecendo no mercado e sobre algo também muito importante que aconteceu na noite de ontem. Tá aparecendo aí as imagens a vocês do Santiago Sousa. Esse daí é o volante do Racing. Jogadoraço, que eu sou fã. Para quem acompanha o canal há algum tempinho e não chegou agora, né, depois de todas essas movimentações de mercado, já me ouviu falar sobre Santiago Sousa. Eu sou, cara, amarradaço nesse jogador, sempre fui. Não conheço há muito tempo, né? Conheci esse atleta no meio do ano passado, no jogo do Flamengo pela Copa Libertadores. E desde então, eu posso dizer que sou fanzaço desse jogador. E quem diria, né? Santiago Sousa seria um reforço do Vasco. Pois não sei se vocês perceberam, essas imagens aí são imagens do Santiago Sousa ontem no estádio do Racing, se despedindo do seu torcedor. O Santiago Sousa é um volante que pertencia e ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao clube argentino. E ontem o Racing entrou em campo contra o Tigre pelo campeonato da Argentina. O Santiago Sousa ele foi relacionado para essa partida, havia até uma certa expectativa se ele iria ou não entrar em campo, porque viajou, aliás, estava com um grupo, né, na delegação. Entretanto, não entrou em campo e aproveitou ontem para se despedir do seu torcedor. Santiago Sousa, então, se despediu de forma oficial antes do início da partida contra o Tigre do torcedor do clube argentino. Fez questão de, já que estava presente no estádio, ir até o centro do gramado e se despedir de forma oficial. Santiago Sousa, que está a caminho do Vasco da Gama, inclusive foi um pedido, tá? Não um pedido em si, mas uma exigência por parte da diretoria cruzmaltina que Santiago Sousa não entrasse em campo na noite de ontem contra o Tigres pelo campeonato da Argentina, por conta exatamente das negociações que estão, não vou dizer fechadas, porque a assinatura ainda não foi feita, mas muito perto de serem concluídas. Lucas, o Santiago Sousa poderá enfrentar o Fluminense na quarta? Não, tá? Ele só será inscrito na Copa do Brasil se o Vasco passar de fase. Então o Santiago Sousa só poderá ser um reforço do Vasco na Copa do Brasil caso o Vasco chegue às quartas de final. Para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Santiago Sousa, chegando ao Rio de Janeiro nos próximos dias, estará apto para entrar em campo. E olha que loucura, ontem o Tigre entrou em campo, teve jogo, o Racing entrou em campo contra o Tigre pelo Campeonato Argentino, teve jogo normal e o Racing perdeu a partida. Lucas, qual o problema de perder? Amigo, Racing não perdia em casa há mais de 4 meses. Não é coincidência, né? Santiago Sousa era capitão, volante, primeiro volante, muito forte defensivamente, e o Racing ontem perdeu a partida em casa depois de 4 meses, tendo aí uma das primeiras vezes essa ausência do seu capitão. Então já está começando a fazer muita falta por lá. O presidente do Racing, Diego Milito, foi xingado durante a partida. É um problema que o Vasco causou ao clube argentino, mas sinceramente não temos nada a ver com isso. É muito bom saber que o Vasco fechou a contratação desse grande atleta e está buscando mais, né? Ontem tivemos a informação, amigo torcedor vascaíno, através do jornalista Eduardo Ferrari, que o Vasco da Gama, através da figura do diretor executivo Admar Lopes, realizou uma reunião virtual na manhã de ontem com o presidente do clube espanhol Real Betis, Ángel Haro Garcia, tá? O principal motivo dessa reunião virtual é tratar da negociação pelo meio-campista colombiano Nelson Deus. O Vasco voltou então à rodada de negociações pela tentativa da contratação do volante. Inclusive, diferente do que vinha acontecendo, ontem o Real Betis entrou em campo por um amistoso e Nelson Deus, que vinha sendo utilizado em todos os outros amistosos do clube espanhol, pela primeira vez não iniciou a partida nestes últimos dias. Então, amigo, tudo vem indicando que definitivamente o Vasco da Gama vai com todas as forças pela contratação do profissional. Ontem teve reunião então entre Vasco e Real Betis para tratar desse assunto. Tivemos um amistoso do Real Betis e o Nelson Deus não iniciou a partida. E além disso também está marcada para essa semana uma viagem de Admar Lopes em direção à Espanha para tratar de forma direta com o clube espanhol da contratação do meia-campista colombiano. Então, é Vasco fechado com Sousa, é Vasco muito avançado por Facundo Colídio e é o Vasco buscando
fechar, fazer com que Nelson de Ossa, o quanto antes, assine esse contrato e também desembarque em terras cariocas. E aí, tá animado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. É Santiago Sousa? É Nelson de Ossa? É Thiago Mendes? É o Pedro Emanuel tendo um elenco interessante para trabalhar no Vasco? E falando em elenco interessante, tem que sim elogiar um jogador que ontem jogou muita bola contra o Fluminense, um atleta que só errou um passe na partida de ontem, que foi o volante aí. Mas uma bela atuação desse jogador, que é que nem vinho. A cada ano que passa, o Jair melhora, evolui, joga mais bola. Eu não sei, sinceramente, nesses últimos anos, de um jogador que passou pelo Vasco da Gama, que é tão fácil usar aquele ditado, joga de terno. O Jair nitidamente joga de terno, é uma classe para jogar futebol desse camisa 8 Cruz Maltino que dá nojo, ou melhor, dá gosto de ver jogar. E ontem, mais uma atuação muito boa. Nem parece que o Jair há 2 meses atrás não podia estar entrando em campo por conta da lesão de ligamento cruzado. Uma lesão que acaba com várias carreiras. É milagre mesmo que está acontecendo com o Jair, gente. Em menos de 2 anos, passando por 2 cirurgias, de uma das piores, se não a pior lesão que pode acontecer no futebol. E tá aí, capitão, titular, jogando como se não fosse nada. E ontem o Pedro Emanuel foi perguntado exatamente sobre o Jair na entrevista. O que falar desse cracaço de bola, gente? Não tem que falar, é apenas desfrutar desse jogador que o Vasco tem no setor de meio campo. E o Pedro Emanuel falou um pouquinho sobre ele, é claro, eu trago as palavras do técnico português para você. Se liga só. Jair, deixar-lhe, tirar-lhe o chapéu aqui, dei-lhe a braçadeira hoje porque acho que merece. Representa muito para o grupo, representa muito para o clube, tem uma história bonita, é também um exemplo daquilo que nós pretendemos no Vasco. Num clube da nossa dimensão, ter jogadores com este caráter e com esta forma de estar é aquilo que nós pretendemos para que a nossa equipa se possa ser melhor. E acho que temos aqui dois bons exemplos daquilo que nós queremos que a nossa equipa tenha. Tenha caráter, tenha humildade, tenha um espírito de grupo forte e tenha, acima de tudo, um acreditar grande, porque nós precisamos de acreditar naquilo que fazemos para poder concretizar aquilo que pretendemos. É, amigo vascaíno, é realmente diferenciado, né? O Jair, que jogador o Vasco da Gama tem. E já que estamos falando sobre Pedro Emanuel, ontem foi a primeira vez de Pedro Emanuel no Maracanã, um dos maiores, se não o maior palco do futebol mundial. E é claro, o técnico português foi perguntado sobre o quão foi importante para ele estar no Maracanã e pela linda festa que a torcida do Vasco fez. Ele respondeu dessa forma aí. E acho que hoje foi esse bom exemplo daquilo que nós podemos fazer. Sermos competitivos, não estarmos vivos, como disse aqui o seu colega, porque nós vivos estamos bem vivos, principalmente num clássico, principalmente jogando aqui no Maracanã, com a nossa torcida, a envolver-se connosco como hoje aconteceu. Hoje fiquei novamente apaixonado, porque eu acho que a nossa torcida é isto, empurra-nos para a frente, faz-nos acreditar até ao final, e hoje novamente fiquei apaixonado. É, amigo torcedor vascaíno, o homem está encantado, está apaixonado pelo nosso Vascão. Bom... Fala, meus amigos, tudo bem? Saudações vascaínas. Vamos começar esse pós-jogo aqui de Fluminense 0, aliás, Vasco 0, Fluminense 0, porque o mando foi do Vasco hoje. Acho que o som não está muito bom porque eu, como sou muito profissional, esqueci de trazer o microfone, né? Então tá com o áudio aqui do celular mesmo. Mas enfim, cara, que joguinho, hein? Que joguinho chato, mas sinceramente, quem esperava algo diferente do que aconteceu hoje aqui, acho que não vem acompanhando as duas equipes, né? Acho que o Vasco e o Fluminense entregaram hoje o que eles vêm entregando aí nas últimas rodadas, desde a volta do futebol após a Copa do Mundo. Cara, são duas burrinhas. Vasco e Fluminense hoje, o torcedor do Fluminense não aguenta mais ver o time em campo, o torcedor do Vasco também não aguenta mais ver esse time em campo. Então, foi mais do mesmo. Era um jogo que era a cara do 0 a 0 e realmente ficou 0 a 0. E vamos aí para quarta-feira para decidir essa vaga nas quartas de final. Eu até postei no Twitter agora há pouco, obviamente de zoeira, né? Mas para poupar o constrangimento de todo mundo, talvez seja melhor já começar direto nos pênaltis na quarta-feira, para ninguém ter que aturar mais 90 minutos disso aí. Meu Deus do céu, cara, horrível. Cara, falando do time do Vasco, assim, erros básicos de passe, o time não consegue trocar 3 passes. O jogador que erra passe de 3 metros. Então, assim,
falta muita coisa. Falando de campeonato brasileiro assim, esse time, esse elenco hoje, é muito difícil imaginar que consegue sair ali da zona do rebaixamento com essa pressão que tem. Enfim, a gente está vendo o Vasco se movimentar aí no mercado em relação a reforços e tem que reforçar mesmo, porque infelizmente o time com essas peças no Brasileirão não vai conseguir não. Agora, Copa do Brasil é mata-mata. O Fluminense a gente já conhece muito bem, né, que costuma pipocar contra times insalubres do Vasco. E hoje o Vasco, mesmo tendo um time pior tecnicamente que o Fluminense, acho que o Vasco esteve mais perto da vitória do que a equipe tricolor. Talvez a chance mais clara do jogo tenha sido a não cabeçada do Tietê, né? O Tietê ali, o cruzamento do PH era só escorar para dentro do gol, ele não conseguiu. Talvez ali seria o gol da vitória. Mas é isso, tudo aberto aí para quarta-feira. E parafraseando aqui Lédio Carmona, na quarta-feira eu espero mais um jogo insuportável, porque é isso que o Vasco vem entregando. Mas acho que dá para passar. Eu acho que hoje ficou provado aqui que dá para passar. Mesmo com todas as limitações, dá para o Vasco se classificar na quarta-feira. Estaremos aqui na quarta-feira. Hoje a torcida do Vasco, ampla maioria aqui, eu acho que 80% do estádio hoje era de vascaínos. Como naturalmente contra o Fluminense é assim. E vamos lá, vamos tentar buscar na quarta-feira, é o que nos resta. E durante a semana a gente vai falando aí, tem muita notícia sobre reforços. Aparentemente o Sousa, que está palavrado com o Vasco, né, não foi relacionado para o jogo hoje do Racing, que é o mais indício aí de que está realmente fechado com o Vasco. Tem o Polídio do River Plate também que deve chegar. Enfim, obviamente para quarta-feira ninguém joga, né? Quarta-feira vai ser esse time aí mesmo. Mas com a volta do Thiago Mendes, que eu acho que também dá um up importante nesse time do Vasco. É isso, tudo aberto para quarta. Vamos confiar na camisa, né? Na base da camisada contra os caras, porque geralmente quando eles veem a cruz, eles dão uma pipocada. Tamo junto, tá? Saudações, até a próxima. Vídeo curtinho mesmo, até porque, sinceramente, não dá pra ficar falando muita coisa desse jogo não, né? Horrível, né, meu amigo? Uma desgraça, pai, desgraça. Mas quem vocês confiam mais? Fábio ou Léo Jardim? A resposta tá aí, quem vai passar. Pior que eu acho que a chance é grande mesmo de decisão pros pênaltis. Acho que vai ser por aí. É isso. Tamo junto, deixa o like, se inscreva. Saudações vascaínas. Amanhã tamo aí conversando mais. Valeu! Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço!